Olá, sou o professor Diego. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de contabilidade do agronegócio. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos das culturas permanentes. Vamos ver sobre o reconhecimento, sobre a contabilização e mensuração das plantas portadoras, que são consideradas aí dentro da cultura permanente. Como referência para a nossa disciplina ou para a nossa aula, nós estamos utilizando a NBC TG 29, que trata de ativo biológico e produto agrícola. Estamos trabalhando também com a NBC TG 27, que trata de ativo imobilizado, que trata aí das culturas permanentes, da planta portadora, que nós vamos estudar hoje. E também estamos utilizando a referência do professor José Carlos Marion, o livro Contabilidade Rural, Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda, a 15ª edição aqui do ano de 2020. Nós já estudamos que existem dois tipos de culturas, as culturas temporárias e as culturas permanentes. Tudo isso nós já vimos nas nossas últimas aulas da nossa disciplina. E hoje nós vamos estudar sobre as plantas portadoras. Primeiramente, uma cultura permanente é aquela que permanece vinculada ao solo e proporciona mais de uma colheita ou produção. E a cultura temporária, menos de um ano, uma colheita somente. Essa é a diferença entre a temporária e a permanente. Na cultura temporária, na cultura permanente, melhor dizendo, nós temos as plantas portadoras, que são as plantas utilizadas na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. É cultivada para produzir frutos por mais de um período. Por exemplo, as árvores cultivadas para produzir frutas. Aqui, a laranja eu trouxe como exemplo. Então, uma planta portadora, ela porta um fruto em si que não é a própria planta. Como exemplo, um pé de laranja. O pé de laranja é uma planta portadora. O fruto dessa planta portadora que é o produto agrícola. A diferença de uma planta não portadora é que a planta não portadora ela é cultivada para ser colhida como o próprio produto agrícola. Por exemplo, as árvores cultivadas para o uso como madeira. O eucalipto eu trouxe para vocês. Então, essas duas distinções nós precisamos realizar. Plantas portadoras, aquela que porta um fruto, aquela que porta um produto agrícola. E a planta não portadora, a própria planta é o produto agrícola. Como exemplo, o eucalipto, em que você planta, cuida, ele cresce, você corta e ele é o próprio produto. E a laranja, você planta, cuida, cultiva, chegou no ponto da colheita, é a fruta em si, é a laranja que é o produto agrícola e não o pé de laranja. Essas duas distinções importantes para que nós entendamos onde contabilizar na nossa contabilidade para que seja reconhecido lá no nosso balanço patrimonial uma planta portadora e a planta não portadora, que são dentro do ativo não circulante, diferente da cultura temporária, que é no ativo circulante. E a forma de mensuração. Aí sim, a forma de mensuração é o ponto-chave na diferença entre essas duas plantas, a planta portadora e a planta não portadora. Nós vamos ver que a planta portadora ela é registrada no ativo imobilizado e ela é mensurada ao seu custo, menos a sua depreciação, como qualquer outro ativo imobilizado. E a planta não portadora também é registrada no ativo não circulante, porém ela é, pela norma brasileira de contabilidade NBC-TG 29, ela é mensurada ao valor justo. E lembrando que as duas, por serem plantas vivas, são consideradas ativos biológicos. O que muda é que a planta portadora ela é mensurada pelo custo e uma planta não portadora ela é mensurada pelo valor justo.
Então, a própria norma traz essa diferenciação para nós aqui. A NBCTG 29 traz aqui um quadro, nós já vimos, nós já analisamos esse quadro, trouxe para reforçar o estudo sobre a cultura permanente, que nós acabamos de ver, a diferença entre uma planta portadora e planta não portadora. A própria norma traz aqui para nós identificarmos um pouquinho essa diferença e um pouquinho do que seria o ativo biológico e o produto agrícola de uma planta portadora e de uma planta não portadora. A planta portadora, ela porta um fruto. A própria planta não é um produto agrícola. O produto agrícola é o fruto dessa planta. Por isso que ela é uma planta portadora. Então, nós temos a árvore frutífera, que é a planta portadora. E qual é o produto agrícola dessa planta? A fruta colhida. Então, nós temos a planta portadora, que é uma árvore frutífera, é considerado também um ativo biológico, porque é uma planta viva, certo? E o seu produto é a fruta. E nós temos a planta não portadora, que a própria planta é o produto agrícola. A plantação de árvores para madeira, por exemplo, aqui no quadro, é um ativo biológico, e a árvore abatida é o produto agrícola. Então, a própria planta é o produto agrícola, por isso que ela é uma planta não portadora. E nós vimos as duas diferenças lá de mensuração, em que uma é pelo custo menos a depreciação e a outra é pelo valor justo. E aí também a norma traz um terceiro quadro aqui de produtos resultantes do processamento após a colheita. Aí já seria um produto lá no nosso estoque mensurado na forma como o estoque deve ser mensurado. Lá que é o seu custo ou o valor realizável líquido dos dois o menor. Mas isso posterior ao produto agrícola. E a árvore frutífera, a fruta processada. Esse quadrinho eu trouxe para que nós façamos aqui uma comparação e uma identificação. Consigamos identificar, consigamos distinguir uma planta portadora e uma planta não portadora. E qual é a diferença básica entre as duas? A forma de mensuração. Então, a contabilização dos custos necessários para a formação dessa cultura será considerado um ativo não circulante imobilizado. Nós já vimos na nossa última aula. Até a própria norma traz lá uma classe de imobilizado dentro do imobilizado, denominada de planta portadora. A própria norma já considerou uma classe de imobilizado a planta portadora. Então, os custos necessários para a formação serão considerados ativo não circulante imobilizado numa conta denominada planta portadora. E os principais custos para se formar essa cultura? Nós temos lá a adubação, formicidas, forragens, fungicidas, herbicidas, a mão de obra, e aí pode ser a mão de obra própria, contratada mediante funcionários da empresa, ou serviços de terceiros, os encargos sociais também, a parte patronal, FGTS, tudo aqui incluindo como custo para eu formar essa cultura. A manutenção, o arrendamento de equipamentos e terras, o seguro da cultura, friso mais uma vez que o seguro ele é um custo e não uma despesa, ele está inserido aqui na cultura, ele é próprio da cultura, ele é direto na cultura, então ele é um custo. O preparo dos solos, os serviços de terceiros, como já disse, as sementes, as mudas, irrigação, produtos químicos, a depreciação de equipamentos, que a depreciação nós estudamos lá na cultura temporária, a depreciação de equipamentos também se enquadra na cultura permanente. Para a formação do custo da cultura permanente, o tempo, por exemplo, do trator utilizado na formação dessa cultura é considerado um custo, mediante a depreciação. Eu deprecio esse bem no meu ativo imobilizado, diminuindo o valor dele. Em contrapartida, ele é um custo, aumentando o meu valor da planta portadora. Então, da mesma forma que nós estudamos já na contabilização da cultura temporária, nós também vamos utilizar na cultura permanente a depreciação de equipamentos utilizados na cultura. Enfim,
tudo que é utilizado na cultura, diretamente na cultura ou de maneira indireta, fazendo alguns rateios, mas que seja para cultivar essa cultura, para ter essa cultura na nossa empresa, ela é considerada um custo para a formação dessa planta, ok? Então, nós já vimos também esse quadro em que a planta, a cultura temporária, nós registramos como ativo biológico no ativo não circulante, ou melhor, no ativo circulante. Então, cultura temporária ou cultura anual, também conhecida, que é aquela que dura um exercício, um período, uma colheita, não passa disso. Então, nós vimos que nós já contabilizamos, já registramos como ativos biológicos no circulante. Eu até trouxe para vocês o exemplo do milho. Vimos também que ele é mensurado a valor justo, já calculamos também valor justo, já mensuramos, já registramos contabilmente, já mostramos como funciona, como é. E, posteriormente, à formação dessa cultura, posterior à colheita, nós vimos que o saldo de ativos biológicos, tanto o custo quanto o valor justo, eles são transferidos para produtos agrícolas. E aí sim, eu tenho um estoque de produto agrícola que não é mais um ativo biológico, porque um ativo biológico é uma planta viva. Então eu tenho aí o estoque de produtos agrícolas, nós também já fizemos exemplos que eu trouxe para vocês do milho. E agora qual a diferença? A diferença é que a cultura permanente, os custos são contabilizados no ativo não circulante, diferentemente da cultura temporária circulante. A permanente no não circulante. Dentro do imobilizado, então nós temos lá a classe de ativo imobilizado, planta portadora. Nós tínhamos aqui no circulante uma cultura temporária em formação. Enquanto ela não era formada, nós jogávamos os custos tudo dentro dessa conta. Agora nós temos a cultura permanente em formação. Todos os custos para formar essa planta portadora, nós vamos jogando aqui dentro da cultura permanente em formação. Quando formou essa cultura, nós transferimos o saldo para a planta portadora. É uma forma melhor de se contabilizar para que nós consigamos aí identificar realmente o que aconteceu na nossa empresa. Então, contabilização da cultura temporária nós já vimos é dentro do circulante e a cultura permanente que nós estamos estudando a partir da nossa última aula é dentro do não circulante, dentro do imobilizado, ela é uma classe do imobilizado, como nós vimos na norma brasileira de contabilidade, denominada planta portadora. Mas antes de ser uma planta portadora, ela é uma cultura em formação. Então, até se formar os custos aqui, posteriormente transfiro para a planta portadora. Como nesse exemplo aqui, em que nós temos os custos registrados nessa cultura permanente em formação. Posteriormente, eu zero todo esse saldo de cultura permanente em formação, nativo não circulante, transfiro para a conta planta portadora. Então, os custos para a formação da cultura são acumulados na conta cultura permanente em formação. Posteriormente, eu zero essa conta e transfiro para a planta portadora. Então, atingida a maturidade da planta, ou seja, ela está em condições de ser colhida. Tive todos os meus custos com a planta, não importa a quantidade de anos, porque nós sabemos que existem culturas que demoram muitos anos para se formar até produzir a colheita, até produzir a própria planta ser o produto. Então, não importa o tempo, não importa o período, todos os custos nós vamos lançando aqui. Atingiu a maturidade, ela está em condições de ser colhida ou de produzir a primeira colheita, porque de ser colhida ela é uma planta não portadora, e de produzir a primeira colheita ela é uma planta portadora. Transfere-se o saldo, então, da cultura permanente em formação para a conta planta portadora, ficando como nós já vimos, aqui dentro do nosso imobilizado, cultura permanente em formação, posteriormente transferindo o saldo para a planta portadora. Então vamos lá, vamos para a mensuração. A NBCTG 27 trata de ativos imobilizados,
e nós vimos que uma planta portadora é uma classe do ativo imobilizado. Então ela diz o seguinte: a mensuração no reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho uma planta portadora. Vamos dar aqui um exemplo de um ativo imobilizado. Eu compro uma máquina na minha entidade, então o reconhecimento inicial dessa máquina na minha entidade é pelo seu custo. Posteriormente, essa máquina ou esse veículo é pelo custo menos a sua depreciação acumulada. Como nós estamos formando uma planta, esses custos então são lançados nessa conta, como nós já vimos, posteriormente para a planta portadora. Esse momento de enviar para a planta portadora que seria o reconhecimento inicial. Todos esses custos, porque é mensurado ao custo, que nós tivemos aqui em cultura e informação, que eu transfiro para a planta portadora. A partir desse momento, então, se inicia a depreciação, como se fosse um veículo no nosso ativo imobilizado normal que a gente já está acostumado, em que é adquirido um veículo, passa um determinado período, começa-se a depreciação. Da mesma forma aqui, formou a planta, formou esse ativo imobilizado, é uma planta portadora, então ela é mensurada como? Ao custo menos a sua depreciação acumulada a partir desse momento. A diferença, então, da cultura permanente é essa, que aqui é registrada ao custo, uma planta portadora, e da cultura temporária, nós vimos que é pelo valor justo. E nós vamos ver também que o produto dessa planta portadora também é mensurado ao valor justo, não na nossa aula de hoje, mas a planta em si é pelo custo menos a depreciação. Depois, o produto, aí nós vamos ver que também no momento do reconhecimento inicial, é reconhecido aqui como produto agrícola pelo valor justo. Mas isso nós vamos para uma outra oportunidade. Então, resumindo, a mensuração no reconhecimento inicial. Um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo custo. Isso nos diz a norma de ativo imobilizado. E o que é o método do custo? Após o reconhecimento, como funciona o método do custo? Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado. Nós até vimos no exemplo que eu já trouxe para vocês do trator, em que ele é um ativo imobilizado e existe a sua depreciação conforme a sua utilização na cultura. Então lá nós tínhamos o valor do veículo menos a depreciação acumulada embaixo. Da mesma forma nós vamos ter com a planta portadora. Nós vamos ter o custo dessa planta portadora, tudo o que foi de custo para formar essa planta, menos a sua depreciação acumulada. Ok? Então nada melhor como nós praticarmos realizando um exercício. Eu elaborei um exercício aqui para vocês. Eu deixo aqui, peço que vocês pausem o vídeo, resolvam, pratiquem, entendam o que foi proposto na aula e posteriormente vocês voltem ao vídeo e assistam a resolução. E aí façam uma compatibilização daquilo que vocês fizeram com aquilo que o professor vai apresentar, para que vocês entendam, identifiquem possíveis erros, para que nós prossigamos aqui com os estudos da cultura permanente. Ok? Então eu deixo aqui para vocês. Tem no material também, tem no nosso roteiro de aula o exercício e também tem a planilha que eu mandei, junto com o roteiro de aula. Então resolvam o exercício através da planilha, pratiquem. Não é um exercício complicado, não é grande, é fácil de entender a formação do custo da nossa cultura permanente. E aí voltem ao vídeo para assistir a resolução. Então vamos iniciar a nossa resolução do exercício que eu deixei para vocês, como forma de praticarmos a contabilização, a mensuração, a formação do custo da cultura permanente. Então vamos iniciar. A CIA Laranjal iniciou suas atividades na cultura. Deixa eu antes só apagar. Pronto. A CIA Laranjal iniciou suas atividades na cultura da laranja
em 1/1/16, com integralização de capital social de R$ 1 milhão por meio de depósito bancário. Até aqui, lançamento simples, lançamento básico da contabilidade. Qual é o lançamento? Capital social integralizado, a crédito, entrou dinheiro no banco, 1 milhão a débito. Opa, a débito. Já lançou aqui no meu balanço também. O término do exercício social da empresa foi fixado em 31 de dezembro de cada ano. Número 2. Em 1/1/16 ainda, adquiriu adubo à vista por R$ 10 mil. Informação importante, porque nós, no atual cenário do curso, no atual momento em que nós já estamos caminhando, nós já sabemos como funcionam os estoques. Então, se todo o adubo foi utilizado dentro do exercício, todo esse adubo entrou como custo na nossa cultura. Então, adquiriu adubo por R$ 10 mil. Primeiro vamos fazer esse lançamento. Adquiriu adubo por R$ 10 mil. Se foi à vista, então, saiu do meu banco, caixa, disponível, etc. A informação é que todo o adubo foi utilizado no exercício social. E a outra coisa que pede é que elabore o balanço patrimonial em 31/12/16. Então, se todo o adubo foi utilizado, todo o meu saldo de estoque de adubo saiu e zerou essa conta. Se eu fiz um crédito aqui, ele é um custo da minha cultura permanente em informação. Faço um débito, porque então eu tive R$ 10 mil iniciais para formar essa cultura com adubo. Entendido? Zerou aqui porque eu utilizei todo o adubo no exercício de 2016. Número 3. Em 1/2/16, adquiriu 100 mudas de laranja à vista por R$ 50 a muda. Todas as mudas, da mesma forma, foram utilizadas dentro do exercício. Que exercício? 2016. Então, 100 mudas, R$ 50, R$ 5 mil. R$ 5 mil de mudas entrou no meu estoque e saiu do meu banco. Todo o meu estoque de mudas foi utilizado na formação dessa cultura, então ele é um custo. Zero o meu estoque e lanço como um custo da formação dessa cultura, certo? Outra informação. Em 1/3/16, contratou por um mês serviços de terceiros, já inclusos máquinas de mão de obra, para plantio da cultura e pagou à vista pela contratação R$ 20 mil. Ainda em 2016, pagou à vista a contratação de serviços de terceiros por R$ 20 mil. Então, saiu o dinheiro do meu banco e serviços de terceiros para plantio da cultura. O que que é? Ora, plantio da cultura é custo. É o custo da minha cultura e informação. Se é custo da minha cultura e informação, se a minha cultura e informação é um ativo, se ativo aumenta débito, então eu faço um lançamento a débito de R$ 20 mil. Posterior. Em 1/4/16, adquiriu herbicida à vista por R$ 30 mil. Vamos lá. Herbicida é um estoque de matéria-prima, como se fosse uma indústria aqui, né? Matéria-prima, mas aqui no nosso caso é um herbicida. Saiu do caixa R$ 30 mil, porque eu adquiri à vista herbicida. Agora olha a informaçãozinha. Somente 50% da herbicida foi utilizado dentro do exercício de 16. O restante foi utilizado no exercício de 18. Agora sim, o que significa isso? Se eu tenho R$ 30 mil de estoque lá de herbicida e eu utilizei 50%, quanto que eu tive de custo de herbicida em 2016? R$ 15 mil. Eu utilizei a metade, 50%, então eu tive custo, eu diminuo essa conta a R$ 15 mil, faço um débito onde?
na minha cultura permanente em informação, porque foi um custo para formar essa cultura. R$ 15.000 em 2016. Ainda. Agora, o próximo item já fala de 2017. Então, encerrou 2016. As informações que eu tenho de 2016 são essas. Como se encerra um balanço? Como que está o balanço em 2016? Nós temos capital social de 1 milhão. O banco, nós temos um saldo de 935 mil em 2016. Agora, o estoque de adubo foi totalmente utilizado em 16. Estoque de mudas foi totalmente utilizado em 16. E o de herbicidas? Utilizou 50%. Então, no meu estoque de herbicida, eu tenho ainda R$ 15.000. E eu utilizei R$ 15.000 em 2016. Ok? Então, quanto que eu tenho de cultura permanente em formação? R$ 50.000. O meu balanço em 2016 é dessa forma. Capital social de 1 milhão. Cultura permanente até aqui, até em 2016, eu tive R$ 50.000 de custo para formar essa cultura. R$ 50.000 de custo para formar essa cultura. Tenho um estoque de R$ 15.000 de herbicida e tenho R$ 935.000 no meu disponível. Vamos para 2017, que é o próximo item. Em 1/12 de 2017, contratou por R$ 40.000 para pagamento somente em 18, lançamento básico também da contabilidade. Contratou serviços de terceiros, já incluso máquinas de mão de obra, para manutenção da cultura. Então, é um custo, esses R$ 40.000 ainda é um custo para a formação dessa cultura. Se é para pagamento somente em 2018, então nós vamos lançar no nosso passivo circulante R$ 40.000, porque não saiu do banco. Fiz um crédito aqui, faço um débito na minha cultura permanente em formação. Minha cultura está sendo formada e eu tive um custo de R$ 40.000 com serviços de terceiros. Próxima informação. Bom, 2017 também só temos esse lançamento a realizar. Então, nós já elaboramos o balanço patrimonial em 2016. Estamos atualizando para 2017. Qual foi a alteração de 2017? Somente essa. Contratou R$ 40.000 para pagamento em 2018. Então, meu balanço fica como? Aumentou o meu custo de cultura permanente em informação, porque eu tinha 50.000 em 2016. E agora tenho um passivo circulante de serviços de terceiros a pagar de R$ 40.000. Então, notem que o balanço patrimonial de 1 milhão passou para R$ 1.040.000 em 2017, porque houve esse lançamento de serviços de terceiros a pagar, 40 mil, e aumentou aqui no ativo a minha cultura em informação. Esse lançamento de 2017, também então já elaboramos o balanço em 2017. Penúltima informação. Em 1/1/18 foi utilizado o restante de estoque de herbicida para manutenção da cultura. Então vamos lá, aqui nós tínhamos em 2016 um ativo de 1 milhão, em 2017 um ativo de 1.040.000. Cadê o texto aqui? Aqui. E em 2018, agora nós vamos ver qual é o saldo. Então, 2016, 1 milhão. 2017, ativo 1.040.000. Agora, em 2018, a informação é: foi utilizado o restante do estoque de herbicida. Então, quanto que eu tinha de estoque de herbicida? R$ 15.000 para manutenção da cultura. Mas eu não utilizei em 2016,
eu não utilizei em 2017, eu utilizei em 2018. Então, ele vai ser um custo do ano de 2018. De que forma? Ele é um custo da minha cultura e informação, 15 mil. E agora o que eu tinha de saldo era 15 e não tenho mais saldo de herbicida. Notaram aqui? 16 eu virei com um saldo de 15 mil de herbicida. 17 eu virei com um saldo de 15 mil de herbicida. E agora no 18 não tenho mais estoque de herbicida. Nem de adubo, nem de mudas. Tudo isso já foi utilizado na cultura e informação. Perfeito? Agora resta uma última informação. Em 1/12/18, constatou-se que a planta atingiu a maturidade. Nós vimos já por que disso. Porque quando atinge a maturidade já é uma planta portadora. Ou seja, está em condições de produzir a primeira colheita. Então, isso aqui quem vai identificar o contador? Obviamente não. Isso é o profissional competente, o engenheiro agrônomo. Aí é da competência de quem lida com essa parte de constatar a maturidade ou não. Então, por um laudo lá do engenheiro, ó, atingiu a maturidade, já está em condições de produzir a primeira colheita, você, contador, faça isso de acordo com as suas normas. Aí o contador vai lá e transfere, então. Se eu tive tudo isso aqui de custo, 105 mil reais, para formar essa cultura, essa planta portadora, até 2018, nós iniciamos em 2016, e agora eu sei que ela já atingiu a maturidade, já está pronta para a colheita, eu vou transferir. Eu transfiro esse saldo que eu tenho de 105 mil, que foi um custo para a formação dessa cultura, e mando para a planta portadora. Ok? Então, notem que tudo isso aqui que eu tive de custo para formar essa planta portadora, eu transfiro fazendo um crédito para a planta portadora, no nosso caso, a laranja. Então, como termina o nosso exercício de 2018? Nosso balanço também 1.040.000. A diferença aqui é que nós tínhamos estoque de herbicida de 15 mil, não temos mais. Tínhamos uma cultura permanente em formação de 90, não temos mais a informação porque nós temos agora a planta portadora. Deixou de ser informação porque atingiu a maturidade e passou a ser uma planta portadora. A diferença qualitativa que houve aqui dentro do nosso ativo saiu os 15 mil do estoque de herbicida e veio pro custo da formação da cultura e agora ele é uma planta portadora. Então nós temos agora planta portadora 105 mil dentro do ativo imobilizado, porque ela é uma classe do ativo imobilizado, nós já vimos. Tem um não circulante de 105, um circulante de 935 e um total de 1.040.000. A partir daqui, que aí nós vamos estudar numa outra oportunidade, aí também existe a depreciação. Por quê? Que nós já vimos que ele é um ativo biológico, considerado um ativo biológico, só que o ativo biológico que nós estudamos lá da NBC-TG 29, ele é mensurado a valor justo. Porém, a planta portadora não é a valor justo, é o custo menos depreciação. Então, a partir desse momento, iniciar-se a depreciação com uma conta redutora dessa conta planta portadora. Certinho? Aí, o detalhe é que o produto dessa planta, aí sim, o produto dessa planta, aí sim, vai ser um produto agrícola aqui dentro do nosso circulante, como nós já estudamos com a cultura temporária. Aí ele vai ser um produto agrícola e no momento do reconhecimento inicial desse produto agrícola, aí ele vai ser mensurado a valor justo. E aí, posteriormente, a estoque, como todos os outros estoques existentes, que é o custo ou o valor realizável líquido dos dois ou menor. Mas então também, da planta portadora, o produto agrícola, ele vai ser mensurado a valor justo no momento em que ele vier para cá para o ativo. A planta portadora vai permanecer aqui por 105 mil reais. A não ser que tenha mais custos posteriores, aí já é outra história. Mas a planta portadora vai permanecer como um ativo que vai sendo depreciado. E aqui dentro do ativo nós vamos ter o produto agrícola mensurado a valor justo. Certo? Então,
nós encerramos o exercício. Elaboramos o balanço de 2016, de 17 e de 18, terminando desta maneira. Contas que têm saldo estão no nosso balanço patrimonial. Capital integralizado, bancos, planta portadora e serviço de terceiros a pagar. Certo? Então, espero que tenham resolvido, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Podem questionar, podem perguntar. Nós fizemos aqui bem simples para que nós iniciemos a caminhada aqui dos custos da cultura permanente. Agradeço então, um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.